Bate-papo. Na manhã da quarta-feira, dia 6 de novembro, nós estamos recebendo aqui na Rádio Independente professor e pró-reitor da Univates, Carlos Cândido Cirne. Cirne, tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Lili. Bom dia aos ouvintes do Grupo Independente. Satisfação mais uma vez poder fazer uso desse microfone, né? E poder chegar aí à comunidade do Vale do Taquari e além fronteiras, né? Falando um pouco da nossa Univates. Tem mudanças em alguns comandos para o próximo ano, professor? Sim, nós estamos aí com dois processos, né, eletivos em andamento. Começou ainda ontem a eleição para a reitoria, né, onde nós sempre elegemos o reitor e vice. Nesse caso agora as professoras Evânia e Cíntia concorrendo à reitora e a vice, né, a professora Evânia dando continuidade a esse mandato dos últimos 4 anos, e a professora Cíntia vem em substituição à professora Fernanda Pinheiro, que exerceu a atividade de vice-reitora e de pró-reitora de graduação ao longo desses últimos 4 anos. E na fundação também, né, a FUVATS, temos um processo eletivo para a presidência e vice, né, onde os membros da Assembleia, os 126 membros da Assembleia, têm então o direito de votar e eleger uma chapa composta por presidente, vice e 10 conselheiros, sendo no estatuto 5 suplentes e 5 titulares. Cirne, tu já tem uma experiência de comandar a FUVATS entre 13 e 2020. Explica pra gente como é que funciona um pouquinho do organograma da FUVATS. Nós temos a nossa fundação, então, composta por um grupo de pessoas que integra a Assembleia. A Assembleia Geral, assim como no movimento cooperativista, é o órgão máximo da instituição. E desde a sua fundação, né, a proposta de contemplar diferentes segmentos da sociedade do Vale do Taquari. Então nós temos a representação nessa Assembleia dos professores, que é a maioria, mas não é a maioria absoluta. Temos os representantes dos funcionários técnicos administrativos, dos alunos, né, representados então por pessoas indicadas pelo DCE e pelos diretórios acadêmicos. Temos a presença do Poder Executivo do Vale do Taquari, né, hoje são 6 cadeiras para 6 prefeitos indicados pela associação, no nosso estatuto ainda pela Associação dos Municípios do Vale do Taquari, né? Porque nós não tínhamos lá a separação que atualmente temos. A representação da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, das diferentes confissões religiosas, né, que estão presentes no Vale do Taquari, representação do Poder Judiciário, representação do Legislativo de Lajeado, da Emater. Então são várias organizações que representam a comunidade do Vale do Taquari, que fazem parte da Assembleia da Universidade do Vale do Taquari. Todos têm direito a voto? Todos com direito a voto. Bom, tem curadoria, não me lembro, tem curadoria ainda? Como você Não tinha uma curadoria uma época? Não, nós elegemos dentro da Assembleia, então, a presidência vice e esse conselho de curadores, né, que é composto de 12 pessoas, presidente e vice, 5 conselheiros titulares, 5 conselheiros suplentes. Esses vão constituir o que vulgarmente a gente chama aí nos meios, né, o conselho de administração da. Então ele representa a Assembleia no dia a dia nas relações com as unidades, com a universidade, com a área da saúde, com a área do Unianálise. Então é quem está ali junto com a reitora, junto com os executivos, né, dessas duas áreas, acompanhando o trabalho do dia a dia. Professor Cirne, eu vou dar um passo atrás, voltar, antes de seguirmos para falar desse processo, que o Moi já entrou nesse assunto. Para quem está nos ouvindo agora, o que faz a FUVATS? Porque quando a gente fala da reitoria da universidade, me parece que a nossa audiência que está nos acompanhando agora já tem um entendimento, já consegue entender de forma mais fácil. Embora a gente fale com frequência da FUVATS, do que nós estamos falando? Na verdade, nós somos uma instituição de direito privado constituída na forma de uma fundação. Uma fundação, ela não tem um dono, ela não tem um proprietário, assim como uma associação, né, é um conjunto de pessoas que se reúne para dar provimento, vamos dizer assim, a um objetivo maior. A fundação, ela é o ente jurídico
que se configura, vamos dizer assim, como se nós fossemos falar aqui do grupo independente, né? O grupo independente está caracterizado como um conjunto de emissoras, né, que se apresenta para a comunidade, mas por detrás, lá está o CNPJ. Então, a fundação é o CNPJ da universidade. Se nós fôssemos fazer assim uma comparação entre a marca registrada e a marca fantasia, o que aparece é a Univates, mas a Univates por si só, legalmente falando, ela não existe, ela não tem uma personalidade jurídica, ela é a manifestação da fundação. Então a fundação, na verdade, é o ente jurídico, né? É simplesmente o CNPJ. E nós tivemos aí nesses últimos 4 anos, em virtude de iniciativas em outras áreas, né? Uma certa separação, porque você não ouvia até 4 anos atrás falar de FUVATS, certo? A FUVATS não aparece. E ela não tem que aparecer. É como dizia o professor Cândido, é como tecnologia, né? Se você está usando Android, se você está usando qualquer que seja o sistema operacional, não interessa, você tem que conseguir fazer a coisa funcionar. Então, a universidade é o que interessa. É isso que aparece para a comunidade. A fundação é o que dá o respaldo legal para o funcionamento da universidade. Mandato de quanto tempo? Sempre de 4 anos, né? Acompanhando o próprio processo, o período das eleições também da reitoria. Pode se reeleger, Cirne? Sim, essa é uma condição que está posta, pode se reeleger sempre que se candidatar, né, e lograr êxito, né, na apuração dos votos. Nós não temos tido ao longo dos anos, eu sinceramente estou ali há 28, né, não lembro de ter tido concorrência na eleição, né? Sempre se articula de uma maneira até a continuidade. Então agora, com a decisão do professor Ney de se afastar do dia a dia, né? A gente olha para dentro, pô, estamos lá trabalhando já há bastante tempo juntos e dando continuidade a algumas ideias. O professor Evânia continua na frente da universidade, o Cirne fica na retaguarda, e é isso que é importante que fique claro, né? A ideia do trabalho de suporte para que as unidades possam trabalhar. E a nossa grande unidade, a universidade. Muito bem. Esse pleito, a gente pode chamar de eleição? Sim, essa sim, eleição é uma eleição. Acontece dia 23 de novembro, durante a Assembleia Geral, né? Então, ali até dia 13, os possíveis candidatos apresentam as suas chapas. Ela é homologada pela comissão eleitoral. Né? A comissão eleitoral ela é composta pelos representantes da OAB, do Sincovat e da ACIL. Né? São então 3 instituições que estão sempre na nossa Assembleia, também junto ao nosso Conselho Fiscal, e que são, então, aí a palavra que tu usaste, né? Os curadores desse processo, para que ele possa ter a lisura que tem que ter. Previsão de chapa única. Cara, eu acredito que sim, né? A história se mostra nesse sentido. Até houve uma manifestação de um colega que quereria se candidatar, mas aí dizer assim, não, quando eu soube que seria tu, eu recuei, né? Tô contigo, vamos junto. Então é o estabelecimento de uma relação muito mais de confiança entre os pares do que qualquer outra coisa, né? Muito bem. Cirne, prazer em conversar contigo aqui na Rádio Independente. Inenarrável. Esquizotípica. Vamos ver se melhora o Grêmio, né? Querem me enlouquecer. Preteou o olho da cachara, né? Ainda bem que o Inter tá ajudando, né, cara? O que eu vou te dizer? Mas não vim aqui pra falar de futebol. Larguei de futebol. Até mais. Obrigado, gente. Muito obrigada. Aquele abraço. Abraço.